A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz reine no coração de todos vocês aí. Vamos para mais um vídeo, né? Hoje eu venho fazer um vídeo aí falando um pouco, não para falar exclusivamente de mim, da minha pessoa, né? Mas falar do que Yeshua fez por mim, a transformação que ele fez na minha vida, para dizer que se ele fez na minha, fez na de tantos outros aí, milhões e milhões de pessoas, ele pode fazer na vida de qualquer um que se entregue de corpo e alma para a salvação, para o nome de Yeshua, né? E venha crer na obra que ele fez da cruz do Calvário, né? Nas nossas vidas, né? Então, se você escutar alguns barulhos de rua aqui, ou aqui próximo aqui, é porque tá tendo uns converseiros aqui, umas coisas aqui, tá? Não dê importância não. Então, o que que acontece? Para vir falar do tempo, né, que para mostrar o que Yeshua fez nas nossas vidas, né, e faz, né, daqueles que buscam a sua presença, busca salvação por meio do nosso Senhor e Salvador, né, e a transformação que ele opera na vida de todo aquele que crê, de todo o coração e de toda a alma, né. E o que vem a ser porque até hoje a religião ela leva a pessoa a acreditar que ela sobe lá no púlpito e confessa o nome de Cristo e fala que aceita Jesus e a pessoa muda e isso quer aceitar Jesus. Na verdade não é isso. Porque tem muitos que a gente, quando eu frequentava templos religiosos, né? Eu via a pessoa subindo lá no púlpito, mas saía da igreja. Não estou falando de uma hora para outra, porque a santificação e a transformação ela é um processo, mas passava-se o tempo e a pessoa continuava a mesma coisa, né? Então você vê que religião não muda ninguém e o Criador não habita em templo feito por mãos humanas. Mas antes de mais nada, eu venho agradecer umas pessoas aí, muito querida, que entrou na minha vida, fez parte da minha vida por um pouco de tempo, mas hoje ela mudou de endereço, não tive mais contato com elas, né? Mas foi umas pessoas que me ajudou muito, mesmo sem ela ter, às vezes não ter noção, ou tendo, né? Do ato que ela fez por mim. E isso foi um desses atos aí, dessas pessoas que entraram na minha vida, que eu entrei também, na vida delas, a gente se conheceu, que me levou dessas pessoas, alguma dessas pessoas e um desses atos que ela fez por mim, me levou à conversão a Cristo, né? Então, eu sou muito grato por Deus ter posto essas pessoas na minha vida. Se ela chegar a ver esse vídeo aqui, um abraço, beijo no coração de vocês, que é o Paulo e a Silvana, que eu trabalhei com eles, né, numa empresa de ótica que eles tinham. E aí com o tempo o meu amigo Paulo desistiu de persistir com a ótica dele, já estava cansado, não queria mais, né? Queria seguir outro caminho, não sei, né? Aí acabou que ele fechou a ótica, né? Onde eu trabalhava. Aí como a gente conhecia e além dele ser meu patrão, eu tinha eles como meus amigos, né? Ele e a esposa dele. Aí quando ele fechou, ele não tinha condições de me pagar, né? E aí ele fez um acordo comigo de me pagar com algumas coisas, né? Que não era dinheiro. Por ele ser um bom amigo e quando eu tava lá ele sempre me pagou direitinho, aí eu aceitei, né? Aí ele me deu rádios, aparelhos de rádio, né? Deu um monte de coisa lá pra mim como pagamento. E eu aceitei, eu não achei ruim não. É, e a gente se entende, a gente que é de bem e que entende que Deus coloca as pessoas em nossas vidas, né, para nos ajudar. Então a gente tem que ser grato também, entender as situações da pessoa quando ela não tem certas condições e ela propõe,
uma forma de, de nos suprir para agradecer com o tempo que a gente teve junto lá, que eu trabalhei para eles e agradecer a eles por ter me dado a oportunidade de ter trabalhado nas óticas dele, que era empresa pequena, mas toda empresa pequena é bom de se trabalhar, né? Porque não tem muita concorrência, não tem muita disputa entre si, dentro do funcionário, né? Então, não tem esse negócio de ego, de invejinha, de briguinha entre funcionários, né? Então foi um tempo muito bom. E através dele eu conheci a Yeshua, Hamashia, Nosso Senhor Jesus Cristo para alguns, né? Que ele me deu junto várias bíblias, né? De presente. Foi o melhor presente que eu já ganhei em toda a minha vida, né? Mesmo sabendo naquela ocasião que pudesse ter sido o melhor presente, né? Porque quando eu ganhei a Bíblia, embora eu tenha aceitado, né? Porque eles não falavam direto, mas ele falava pra mim, porque eu não ia na igreja, às vezes perguntava, né? Aí depois eu comecei a frequentar, depois que eu ganhei a Bíblia deles, né? Mais pra frente eu comecei a frequentar templos religiosos, alguns, né? É, e aí, mas aí eles me deram a Bíblia e eu não fui de imediato ler as escrituras. Eu guardei elas, deixei lá pegando poeira, né? Porque eu tinha o receio, na minha mente eu pensava assim, né? Pelo que eu já ouvi falar, né? Eu tinha ouvido falar, que se eu entregasse a vida para Yeshua, né? Para Cristo, ele ia me pedir para me largar as coisas que eu mais gostava de fazer, né? E então aí eu não queria. Aí eu falei, deixa mais, eu vou deixar para mais para frente, senhor. Aí eu fui empurrando com a barriga, né? Só que a gente se esquece que amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Então a gente tá aqui hoje, irmãos e irmãs, e a gente não sabe se amanhã a gente vai estar. E às vezes a gente perde a oportunidade de entregar a vida para Cristo, e aí a gente se perde, né? E eu não tinha esse conhecimento, eu achava que, né, eu podia ir para Cristo em qualquer outro momento, né? Eu não imaginava que a minha vida era como um vapor, como diz as escrituras, né? Carta de Tiago, que hoje está aqui, amanhã se desvanece. Aí a pessoa fala, nossa, que papo, irmão. Não, você. Quando você fala de morte, as pessoas têm medo, né? Ah, não, você vai ver, vira essa boca pra lá, bate na madeira, né? Não, irmãos, o cristão ele não tem que ter medo mais da morte quando ele se converte, porque ele já tem a vida eterna. Aqui é uma passagem. Cedo ou tarde a gente vai partir daqui. Entendeu? Então, eu não tenho medo de falar sobre a morte mais. Entendeu? E não tem nada disso, porque isso é superstição. Você fala de morte, você está agorando e trazendo mau presságio para você. Isso é superstição, né? É a pessoa que se agarra em superstição. Se você já aceitou Yeshua como Salvador, já aceitou a Cristo, você já tem a vida eterna. Não, essa vida ninguém toma mais de você. Entendeu? As pessoas podem tomar tudo das suas mãos, da sua vida, mas não pode tirar de você a salvação que só está em Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele disse. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, aquilo que o Pai dá pra gente, ele não toma sem arrependimento. Né? A gente pode tropeçar aqui, desviar do caminho por um tempo, depois retorna, né? Porque o verdadeiro salvo não perde a salvação, como eu já disse, né? Eu sei que muitos pensam de outra forma, eu respeito, né? Mas eu creio, conforme as escrituras diz, porque as pessoas tiram muito do contexto, né? Para poder manipular e controlar as pessoas e botar a pessoa na mão delas, como se a pessoa tivesse que dar satisfação para um líder, né? Né? Que nem era no tempo de Moisés, porque naquele tempo tinha a liderança, Deus levantava pessoas para guiar o povo, ainda tem, mas não como era no Antigo Testamento, né? Então, hoje no Novo Testamento, o nosso guia maior é Yeshua HaMashiach, é o nosso bispo e pastor das nossas almas. Não é o dirigente de um templo religioso, o líder religioso mais, né? Não que não tenha pastores hoje em dia, né? Pastores no sentido de guia, para guiar, para apontar para a palavra, para guiar para Cristo,
que é o Salvador, que pode salvar a alma. Não, Yeshua HaMashiach nunca falou, ó, vá ao templo religioso depois da nova aliança. Depois da nova aliança, não. Esse templo será destruído, como foi no ano 70, né? Não sobrará pedra sobre pedra. E agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e procura adoradores que assim o adorem, que é de toda sinceridade de coração. Então, eu agradeço o Paulo e a Silvana, tenho muitas saudades dele, né? Deles. Se vocês estiverem me vendo aí, né? Saibam que eu sou muito grato, meus irmãos. Hoje eu tenho vocês como irmãos em Cristo, né? Mesmo que a gente faz tempo que a gente não se veja, vocês estão aí seguindo a vida de vocês. Espero que vocês estejam bem, prósperos, com saúde, com paz, e alegria no coração do Espírito Santo e alegria da vossa salvação. É o que eu desejo do fundo do meu coração para esses irmãos em Cristo aí que me ajudaram, né? Que nem faz ideia, eu acho, que eu me converti, né? Mas que fique claro, hein, Paulo? Que eu me converti a Cristo, não a religião alguma, tá? E eu vou explicar ao decorrer aqui por quê, né? Apesar de ter um tempo aí, até pouquíssimo tempo, pouquíssimo, assim, mais ou menos, de tempo de frequentar templos religiosos, né? Mas foi o suficiente para o Senhor me mostrar a verdade e eu entender que não era aquilo, né? Mas aí eu não lia as escrituras de imediato, só que numa determinada situação que eu passei da minha vida, né? Que eu tava passando por muitas lutas, muita, como que eu posso falar? É assim, a gente passa situações boas na vida, alegres, felizes, mas também passa por algumas perdas, algumas lutas, né? E a gente fica reflectivo às vezes, né? Então aí eu comecei a pegar as escrituras, comecei a ler, né? Assim, do nada, ninguém me insistiu, me falou. De vez em quando, como quando eu era vendedor de rua, né? E trabalhava nessas óticas, pessoas falavam de Jesus que ama, essas coisas todas aí, né? Aí eu dava resposta, ama a todos nós, não é só a mim não, né? Mas eu não entendia o que eles queriam dizer assim na profundidade, né? Porque para mim, e isso é uma verdade, Deus ama a todos, Deus não odeia ninguém. Deus não odeia nem aqueles que fazem maldades e não vão se converter. Deus não odeia eles. Deus odeia o pecado que está na carne, né? Que quer por amor, por isso que ele entregou o filho dele para morrer na cruz, para dar a vida por nós, para pagar o nosso pecado, cumprir a lei no nosso lugar, para nossa redenção e justificação, para nossa salvação das nossas almas, né? Mas a gente sabe que nem todos vão aceitar, vão crer, né? A gente sabe disso, as escrituras nos revelam, né? Mas aí quando eu comecei a estudar as escrituras, a minha mentalidade começou a mudar, né? Eu comecei a aprender muitas coisas, comecei a me fortalecer por ela, né? Aguentar as dificuldades da vida, né? Não aprendi a não me fazer de vítima, reconhecer meus erros, né? E consertar os meus erros, olhar para dentro de mim, né? Que nem eu veio dizer, porque conversão não é você frequentar o templo religioso e ir no púlpito e falar eu aceito a Yeshua, aceito Jesus, né? Que é o Cristo das religiões, né? Que eu falo sempre que tem o Cristo das Escrituras, o Cristo verdadeiro e o Cristo que a religião fabricou através do catolicismo romano e depois do protestantismo, né? Que são cristos diferentes, porque o que eles chamam de Jesus Cristo e pode pronunciar esse nome, apesar de ter controvérsias, né? De ter essa briga, porque não pode pronunciar, porque Jesus é nome pagão e essas conversas todas, eu não concordo, né? Eu sei sim que o nome do Senhor e Salvador é Yeshua HaMashiach ou Yahushua, né? E tem a nomenclatura que Adonai, que significa Senhor, tudo isso eu sei, irmãos. Porque as pessoas acham que só elas sabem das coisas. Isso chateia o coração do Senhor e até o meu. Porque tem pessoas que é soberba, ela estuda um pouquinho. Por isso que tem aí, outro dia aí, o colega youtuber aí, o Super Xandão, fez o vídeo aí, né?
falando disso, que humilhou, o cara queria humilhar o Xandão, falando que tinha lido não sei quantos livros, 30 e tantos livros, né? E por isso o Xandão se achava esperto, mas ele era o mais esperto, ó. Se ele fosse o mais esperto, fosse tão sábio como ele diz, ele não ia desprezar os outros e não ia humilhar os outros, porque a própria palavra, a própria Bíblia, fala que Deus dá graça aos humildes e não aos soberbos. Mesmo que você tenha muito conhecimento, você jamais pode desprezar, menosprezar as pessoas. Entendeu? Então, o início da sabedoria é o temor do Senhor. Se você tem temor do Senhor, você vai aplicar na sua vida tudo que você aprende na palavra do Criador. Então, você jamais, mesmo que você saiba que está um pouco mais evoluído espiritualmente que outra pessoa, você jamais vai se colocar como sendo melhor que ela, sendo mais inteligente, mais sábio. Jamais, você vai manter sua humildade. E outra, mesmo aqueles que têm menos conhecimento que você, ele pode ensinar coisas que você ainda não sabe, porque a gente não sabe de tudo, irmãos, né? As pessoas têm a mania de se achar que ela sabe de tudo. E esse rapaz, ele se colocou assim. Falou assim que, como se ele soubesse de tudo. O saber é infinito. Sempre de que você está vivendo nesse mundo, você tem algo a aprender, por mais que você ache que saiba. Como diz um certo filósofo, né? Mas um filósofo de acordo com as escrituras, não um filósofo que nem tem aí muitos filósofos que negam a Bíblia, né? Aquele filósofo que fala assim, quanto mais eu sei, né? Até tem um profeta na Bíblia, eu acho que cita também esse dizer, né? Quanto mais eu sei, mais eu entendo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu adquiro sabedoria, mais eu entendo que não sei de nada. Porque mais eu tenho a saber, mais eu tenho a aprender. Então, o próprio Criador em Provérbios, né? Fala que aquele que acha que sabe de tudo, não sabe como convém saber. Então, né? Porque esse que acha que sabe de tudo é estutício. Deus chama na palavra dele de estutício, porque ele se assoberba, ele se acha melhor do que os outros. Se ele leu tantos livros, porque você não pode tirar de parâmetro só pela quantidade de livro que você lê, que você acha que o seu nível intelectual, e as pessoas não sabem separar o que é sabedoria e o que é inteligência. Inteligência é uma coisa, os dois se interligam, mas inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, e para chegar à sabedoria, primeiro você tem que passar pelo conhecimento. O conhecimento vem, através do conhecimento você chega à sabedoria. E a inteligência é a rapidez de raciocínio, entendeu? Então, as pessoas ficam falando muito porque elas se acham sábias, né? Aí ela fica desprezando os outros. Às vezes eu escuto cada comentário nas redes sociais e às vezes nem me pronuncio, eu fico até quieto. Só balança a cabeça e, sabe, porque um indivíduo desse, que se acha mais sábio que todo mundo, né? Eu não estudei, eu estudei até a sexta série. Mas graças a Deus, às vezes o Senhor utiliza ferramentas, que a gente sabe que vai ser usado pelo mal lá na frente, mas ele utiliza da mesma ferramenta para os servos dele buscar entendimento, estudar e ter sabedoria. E estudar informações descentralizadas, né? Para não ser enganado. Então, pelo menos isso eu tenho, e é movido pelo Espírito, não vem nada de mim. De mim eu não proponho saber nada de mim mesmo, porque, como eu disse, eu não estudei, só fiz a sexta série, né? É tudo dom que Deus me dá, porque eu busco. Eu busco a maior sabedoria de todas, o maior livro de todos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Lá eles têm vários ensinamentos sobre várias áreas. A Bíblia, ela não fala de todas as coisas, porque senão seria o livro enorme. Ela não tem todas as respostas, não porque Deus não tenha, mas que não dava para colocar tudo naquele livro, né? Ele tinha que relatar para nós, só para a gente ter conhecimento do Salvador, porque a Bíblia, na verdade, ela não fala sobre nós, ela fala sobre Yeshua. Ela fala sobre a obra que Yeshua fez de amor por nós, a obra do Pai, do Filho, né? E pela obra dele que ele fez na cruz, quem crê, ele viu o Espírito Santo, né? Que vem nos revelar as virtudes e as maravilhas e a altura e profundidade da sabedoria do Criador. Então lá eles na Bíblia dá revelação
do que se precisa para o homem viver nessa vida guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É o que convém para o homem e o que não convém. E revelar a Cristo para trazer a salvação das almas. É isso que a Bíblia fala. E também fala de arrependimento, fala de fortalecimento na fé, essas coisas necessárias para a salvação da alma e para não deixar as pessoas serem enganadas pelo espírito contrário que há no mundo, né? Que é o espírito anticristão e o espírito de Lúcifer, né? Mas que muitas pessoas zombam e falam que não tem nada a ver, né? Isso daí. Mas enfim, isso é outra história para outro vídeo. Hoje eu ouvi falar de outras coisas, né? Só dei essa palhinha aqui pra, né? Então, fora quando eu comecei a estudar as escrituras, dada por esses meus amigos, né? Aí eu comecei a desbloquear minha mente, abrir a minha mente, entender melhor quem é o Criador, buscar mais intimidade com Ele. Intimidade, como eu disse, não é você estar no templo religioso, é você estar todo dia lendo as escrituras, orando, buscando a face do Senhor e se transformar de dentro para fora, de fé em fé, de glória em glória, mudar a sua mentalidade, né? Mudar a sua maneira de enxergar a si mesmo, de enxergar as pessoas e de enxergar o mundo, né? Mudança de direção, né? Isso que é conversão, né? É você matar o velho homem, o velho Fernando, ou o velho outro homem, outra mulher que tem aí, que esteja vendo o vídeo, né? Matar a sua velha natureza para dar lugar um círculo novo de uma nova criatura, né? Feita em Cristo Yeshua Jesus, né? Por que eu falo Cristo ou Jesus Cristo e depois falo Yeshua? Porque tem muitos que ainda não tá familiarizado com o termo Yeshua ou Yahushua ou Yahu, né? Que é os nomes predizente ao Senhor, né? Tem o nome do pentagrama também. Eu não estou falando aqui para me gloriar, não, tá, irmãos? Para falar que eu sou sábio. Eu estou falando aqui para revelar as verdades, né? Para as pessoas saber quem é o Criador, né? Yavive, Vavirre, que é o pentagrama, né? Que é o nome original. Yahu, né? Elohim Adonai, que quer dizer Senhor, né? Adonai quer dizer Senhor, né? Adonai, entendeu? Elohim quer dizer Deus na totalidade, né? Que é o Deus na plenitude, né? Então isso porque a gente procura estudar para buscar intimidade com o Senhor. A gente não é salvo, de novo, pelo tanto que a gente conhece das Escrituras, irmãos e irmãs. A gente é salvo única e exclusivamente pela obra que o nosso Senhor Yeshua fez por nós na cruz do Calvário, né? E pela sua ressurreição fomos justificados para o dia da redenção, para a segunda vida do Criador, né? Eu sei que muitos não creem, falam que eu estou falando bobagem, que eu estou mentindo para as pessoas. As escrituras tá lá, irmãos, é só ler as escrituras. Aí nós, como diz a carta de João, quem é o mentiroso aqui? Aquele que nega que Yeshua, né? Porque na nossa tradução tá Jesus Cristo, né? Mas no original grego tá Yeshua, né? Aquele que nega que Yeshua é o Filho de Deus, que o Messias é o Filho de Deus, para ser mais claro, né? Que o Messias, porque Messias quer dizer ungido, escolhido do Senhor, né? Que nega que o Messias é o Filho de Deus. Então, esse é o espírito do anticristo. Então, quando fala que a Bíblia fala que o Senhor vai voltar a segunda vez, todos ficam zombando, tá em todas a escritura, irmãos, né? Então, aí falo que distorceram a escritura. Não, eu já orientei as pessoas aqui várias vezes sobre isso. Já falei que teve erro de tradução, sim, que algumas palavras foi modificada na Bíblia por causa de erro de tradução, mas que a Bíblia por si inteira ela não foi distorcida, né? O que aconteceu é que tiraram alguns livros tirado pela Igreja Católica, por outras, digamos assim, outras tribos, né? Judeus ou protestantes que não aceitaram alguns livros de entrar no cânon oficial bíblico que nós temos hoje, né? Isso aconteceu de fato, né? Agora, que mudaram, distorceram a Bíblia toda, isso é mentira. Isso é conversa de pessoas conduzidas pelo diabo para enganar a população, para ela não ir para as escrituras e não ter o conhecimento, né? Lógico que as pessoas que não têm muito tempo para estudar,
elas vão pegar ler a Bíblia, mas o ensino raso assim, mas suficiente para levar elas à salvação, por meio de Yeshua HaMashiach, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas, se você se aprofundar, você entende as coisas, sabe que as escrituras, ela teve alguns livros tirados e alguns erros de tradução, mas que ela não foi distorcida. Tem alguma palavrinha ali ou outra, aqui ou lá nas escrituras, que foi modificada, mas nada que impeça o entendimento pleno da salvação, entendeu? Então, quem fala que você não tem que ler as escrituras, que ela foi toda distorcida, é usado pelo diabo para a pessoa não ir para a Bíblia e ter a salvação eterna, entendeu? A verdade é essa, não ter o Espírito Santo, é manipulação do outro, né? Então, aí eu também, depois de eu começar a estudar a Bíblia, eu comecei a procurar frequentar templos, né? Porque eu achava que o Criador estava lá, eu não tinha entendimento plano, né, das Escrituras, estava iniciando, né, a minha compreensão, e aí eu comecei a frequentar templos. Eu ia com as minhas tias, algumas tias, ia com alguma colega da minha ex-esposa, né? A hora eu ia com meu primo, entendeu? E eu não me sentia bem lá e eu não entedia o porquê, né? Pra mim era a casa de Deus, todo mundo falava que lá era a casa de Deus, que eu tinha que ir lá buscar Yeshua lá, buscar Cristo lá, que ele estava lá, né? Eu li uma passagem do Antigo Testamento, eu via que tinha templos, né? Que a gente tinha que se comungar, se reunir, todo o povo para buscar o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, e bebê, bebê. E eu acreditava assim, que nem muitos hoje acreditam ainda, né? Só que aí, conforme eu fui me aprofundando nas leituras das escrituras, né? Até teve um episódio que eu esqueci de contar também, que quando eu tava na rua, eu tava passando uns momentos difíceis de novo, né? Porque a minha vida é sempre de altos e baixos, né? Aí, a vida da maioria de nós, né? Não de todos, mas da maioria, assim, né? Aí, eu tava lá com a minha marmitinha almoçando, aí passou uma moça, deu um folhetinho, e lá tava escrito, né, nesse folhetinho, que não necessariamente está nas escrituras isso, mas tem versículos parecidos e tem tudo a ver com as escrituras, né? Aí tava escrito assim: o ser humano tem tempo para tudo na vida, mas menos para mim. E aí desceu uma lágrima do meu olho porque eu estava nesse estado. Eu tinha tempo para diversão, para zoeira, ir para baladas. Eu não ia direto para baladas, né? Mas vez ou outra eu ia, né? Ficava saindo, ficava reunidos com os amigos para festejar, brincar ou ficar na rua de bobeira, né? Tinha tempo para fazer tudo, né? Para trabalho, tinha tempo para fazer o que não prestava, para promiscuidade, que eu também andei, não assim, não cheguei a me afundar de cabeça nessa vida, né? Mas eu frequentei lugares promíscuos, fiz coisas promíscuas, né? Me arrependo hoje de ter feito, não tenho orgulho nenhum. Quando eu falo que eu fiz essas coisas, não é para me gloriar, falar que eu sou o cara, não. Eu falo porque Deus que me livre e guarde, né? Eu falo para mostrar para você a transformação que Cristo fez na minha vida. Que eu saí daquela vida podre para uma vida melhor, bem melhor. Lógico que a vida do cristão é de lutas, né? De altos e baixos, como eu falei. A vida do cristão não é o que a igreja de pedra fala aí, né? Que não é igreja, que é templo, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. É os membros do corpo de Cristo que o Espírito Santo habita e direciona pela condução do Espírito, guiado pela palavra de Deus. Você vai lá na palavra e lá a Bíblia é um manual de instrução para o homem eu digo ser humano, tá? Até mulher. Como ele deve viver na terra, guiado pelos conselhos que está na Bíblia do Senhor, que ele passa para nós, né? Para nossa santificação, purificação, para a gente herdar o reino do céu quando partir dessa vida para a próxima vida, né? Que é o que eu acredito pelas escrituras. Então, aí eu frequentei templos, né? Eu frequentei lugares promíscuos e aí depois eu comecei a frequentar templos e não me sentia bem lá. E eu não entendia por quê, né? Porque eu achava que era a casa de Deus, eu não compreendia. Ah, mas aí eu continuei lendo as escrituras, tentando me aprofundar, né? Para procurar entender. Eu orava a Deus, perguntava para Deus por que eu não me sentia bem lá. E as pessoas me olhavam meio esquisito, né?
E eu falava pra mim mesmo, será que tô vendo coisa ruim em mim? Ou será o aí eu me olhava assim, só que naquela época, como eu era vendedor, até hoje eu gosto, mas eu usava muita roupa social, né? Então eu ia para os tempos assim, era como ia a maioria dos irmãos, de social, de terno e gravata, às vezes. Eu não usava muito terno, nem gravata até de vez em quando eu usava, mas terno eu não usava porque esquentava muito e eu não gostava, a não ser que fosse uma ocasião assim, eu fosse convidado para um jantar muito especial, num lugar mais requeitado, né? Ou então que eu fosse para o casamento, aí eu tinha que usar terno e gravata, que foi pouquíssimas vezes que isso aconteceu, né? Pouquíssima na minha vida que isso aconteceu. Eu acho que se eu usei terno, gravata até usei um pouco mais, mas se eu usei terno na minha vida, se foi uma, duas ou três vezes, foi muito, na minha vida toda, né? Então, mas aí eu usava camisa social, calça social, né? Que era a roupa que os pessoal ia pros templos. Então, eu não tava mal vestido. E também naquela época eu também ficava pensando assim, eu não sou tão bonito assim, nem sou tão feio também. Já vi gente mais feio, eu imaginava isso, né? Já vi gente mais feio que eu e já vi gente muito mais bonita. Então, por que essas pessoas ficam me olhando assim, né? E eu não entendi o porquê. Depois que eu fui me aprofundar nas escrituras, que eu fui entender o porquê de tudo essas coisas que estavam acontecendo, né? Aí o Senhor foi me mostrando nas escrituras que lá não era mais a casa dele, porque foi no passado, que nós estamos no Novo Testamento, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, que aquilo lá era sombra do que havia de vir, que era Cristo, e depois nós ia adorar o Pai, Espírito e Verdade, eu comecei a ter esse entendimento. Aí ele falou, todo que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade, que iniquidade é o quê? Não é só injustiça, é engano, é fraudulência, é mentira, entendeu? E lá nesse lugar é onde tem mais essas coisas, né? Apesar que as pessoas que são religiosas não enxergam, porque não tem o discernimento de espírito. Quando você se entrega de corpo e alma verdadeiramente para o Senhor, isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai falhar, gente. A gente é imperfeito, habita no corpo carnal, sujeito a falhar. Mas você vai ter mais força para lutar contra os seus erros, vai ter mais vitória. De vez em quando você vai ter alguns tropeços. Mas aí vai se levantar, vai se reerguer e continuar a caminhada cristã. Entendeu? Mas você tem a unção do Espírito. Então a unção do Espírito não deixa você ser enganado. Como diz a carta de João: tendes a unção do Santo. Já vencesse esses falsos mestres. Entendeu? Já vencesse. Então, porque não precisa que ninguém vos ensina. Entendeu? Quando você está começando a carreira cristã, aí sim, você é um novo convertido, você precisa de alguém para te dar uma orientação. Então, eu até eu ainda aos templos também, mesmo eles distorcendo a palavra, serviu de base para me apoiar, para mim crescer no conhecimento da palavra. Aí quando eu comecei a crescer, aí eu saí do templo. Aí o próprio Senhor falou, todo que prefere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Aí eu fui lendo, sai daí, povo meu, para não ocorrer do mesmo pecado que eles. Aí eu fui juntando os quebra-cabeça, aí outro versículo falava, né? Todo aquele que se disser no irmão for avarento, for presunçoso, e avarento é amante de dinheiro, e nos tempos é o que mais perde é dinheiro, né? E você vê eles gananciosos por dinheiro, aí a parte de todo irmão que for avarento, ganancioso, beberrão, né? Que diz ser irmão, aparte-se do tal, não tenha como inimigo, mas não se com ele com o tal nem ainda com mais, né? Aí todos esses versículos eu fui montando um quebra-cabeça e eu entendi que é o Senhor falando, sai daí, filho meu, porque aí eu não habito mais. Eu não habito em templo feito por mão de homens, como diz Atos 17 também. Entendeu? Tudo isso eu fui montando quebra-cabeça e aí eu entendi que ali não era mais a casa do Senhor, que a casa do Senhor sou eu. Sou eu e todos aqueles que nele crê. Entendeu? Que forma a igreja, que é o membro do corpo de Cristo. Aqui, para deixar claro, para não vir nenhum religioso comentar, eu não estou falando que eu sou a igreja de Deus sozinho. Lógico que tem que ter a comunhão. E a comunhão é tanto comunhão física para se juntar, mas não é quantidade, gente. Você não precisa estar no templo religioso cheio de 1.000 pessoas, de 100 pessoas, de 200 pessoas. Não. Aonde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, lá ele se faz presente. Entendeu? Então, não é mais o lugar, não é a quantidade. É lógico, quanto mais pessoas tiver no meio cristão, da reunião, melhor.
Mas não é, você pode estar em 2, e 3, e 15, e 50, não importa. O que importa é quem está no centro da reunião, é Cristo, é o nosso Senhor, é Ele que dirige o corpo, entendeu? Então, eu entendi isso e acabei saindo dos templos, e aí eu entendi até o meu chamado. O Senhor foi me capacitando e mostrando que e as próprias pessoas religiosas da época, quando eu estava trabalhando na rua e não entendia isso, elas próprias falavam que o Senhor e Deus usava elas, mesmo elas estando enganadas em questão de templo, o Senhor usava essas pessoas para falar: olha, o Senhor tem uma grande obra na sua vida, hein? Ele vai fazer uma obra linda na sua vida. Só que isso não tem a ver com que a maioria das pessoas, quando alguém fala: o Senhor vai fazer uma obra linda na sua vida, a pessoa já pensa que você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro e pensa em coisa grandiosa. Às vezes acontece coisa grandiosa, tipo você pregar para multidões, por exemplo, isso. Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus vai te usar nas coisas pequenas do dia a dia. Mas para Deus, no mundo espiritual, é grandioso. Só não é grandioso para a vista dos homens. Porque o homem julga conforme apareça. Deus julga conforme o coração. Então Deus enxerga as coisas de forma espirituais. Ele não enxerga da mesma forma que o homem enxerga. O que é pouco para o homem, para Deus é grandioso. E o que é grande para o homem, para Deus Deus não dá valor nenhum. Por isso que está lá em 1 Coríntios, Paulo fala que Deus chama as coisas loucas desse mundo, aquelas que não são, para envergonhar que se acham que são. Deus escolhe aqueles que são vis, aqueles que são desprezados, aqueles que são humilhados. Deus escolhe a pessoa que não se acha. Deus escolhe não muitos sábios desse mundo, nem poderosos. Deus escolhe os que não são para envergonhar o que são. Deus escolhe os desprezíveis desse mundo, entendeu? Para ninguém se gloriar, entendeu? Então, quando eu fui entendendo essas coisas, aí entendi o meu chamado, que ele me deu uma missão e ele usou pessoas também para me abrir os olhos espirituais e falar: ó, por que você não faz isso, não faz aquilo? Aí eu fui orar, fui perguntar: vem do Senhor mesmo isso, Senhor? É para mim fazer isso? E aí aqui hoje eu tô fazendo vídeo. Nunca imaginei na minha vida, irmãos e irmãs, tá gravando vídeo no YouTube e rede social, por mais que o meu canal seja pequeno, tenha poucos seguidores, porque sempre foi assim. Que Yeshua falou? Falou assim: irmão, você tem que ter discernimento de espírito. Às vezes você pega o canal aí que você vê que tem milhões de seguidores, como o tal bispo que tem por aí, né? Nada, eu não tô falando mal dele não, ele vai se entender com o Senhor. Eu sei que eu tenho discernimento de espírito de saber quem é falso profeta e quem não é, porque Deus dá essa habilidade pra gente, quando a gente crê de toda a alma, de todo o coração. Então, às vezes a gente perde a unção, porque às vezes a gente cai em algum pecado, se afasta do caminho do Senhor por um tempo, você perde a unção, a intimidade, então você vai esfriando espiritualmente, então os dons não ficam tão aflorados quanto você tá ali com o Senhor, com total intimidade, buscando todo dia, cheio do Espírito Santo, cheio de fervor. Aí o Senhor vai te revelando coisa, aí você consegue ter o discernimento mais aguçado. Agora, quando você se afasta porque cai, tropeça em alguma coisa, às vezes você vai perdendo uma solução, mas depois quando você confessa e volta para o caminho, você recupera de novo. Entendeu? Então acontece muito isso com alguns cristãos também, inclusive comigo já aconteceu. Então, já até perdi o fio da meada aqui do que eu estava falando, né? Então, eu vi que Deus não estava mais nesse templo, e ele me deu essa missão, que eu nem desconfiava de pregar a palavra, né? Eu nunca me imaginei falando da Bíblia, da palavra de Deus, né? Eu ainda, mas o próprio Senhor falou para mim que às vezes eu fico preocupado que eu não consigo gravar versículos, né? Mas ele falou: meu filho, isso não tem nada a ver. O que importa é você gravar o contexto, a história. Porque muitos falsos profetas pegam o versículo e tiram do contexto. E quando eu fui me aprofundar mais, eu descobri lá atrás que antigamente não tinha versículo, que a Bíblia era toda corrida. Quando formaram o cano bíblico, que formaram a Bíblia, aí que colocaram o versículo para facilitar a leitura e o entendimento. Só que, ao mesmo tempo que a intenção foi facilitar, também os falsos profetas, o diabo se aproveitou para ensinar as pessoas a tirar do contexto, entendeu? Por isso que não adianta as pessoas gravar milhões de versículos e ficar falando versículo aí toda hora aí para se aparecer, né?
João 3,8. João que. Tá, João 3,8 disse isso, disse aquilo. Mas aí a pessoa tira do contexto, manipula as pessoas, engana até a si próprio. Porque ela não interpreta com o seu texto e contexto. Ela tira do seu texto e do seu contexto e interpreta erroneamente. E ainda fala que os outros é que interpretam errado, né? Isso é astuta do diabo, entendeu? Então, não adianta... lógico que é legal você gravar versículo, é legal, irmãos. Não estou falando que é errado. Tá? Até admiro quem consegue gravar, mas desde que não tira do seu contexto. Porque a maioria faz isso. Ela grava de memória todos os versículos, mas você vai escutar o que a pessoa fala depois, para frente, você vê que está totalmente fora de contexto. Entendeu? Então, eu não me apego em guardar versículos. Se Deus me dá mais essa capacidade de eu conseguir gravar alguns, eu gravo. Se eu não gravar, eu não estou me apegando com isso. Eu estou me apegando em revelar as verdades bíblicas, que está no seu contexto. E outra, o importante da Bíblia é você ler assim, porque uma coisa é você ler as escrituras, outra coisa é estudar. Quando você estuda, você tem que exercer a exegese, é que eu não sei falar direito essa palavra, e a hermenêutica, que é o exercício da interpretação correta. Então, você tem que saber para quem foi escrita as escrituras, quando foi escrita, né? Para quem está direcionada, não tem as cartas. Paulo fala, carta a Timóteo, foi direcionada para Timóteo. Serve para a igreja? Serve, mas que ele vai dar instrução para Timóteo, que ele tem que revelar para as igrejas. Entendeu? Então, carta aos Coríntios, quer dizer para a igreja que está na cidade de Coríntios. Entendeu? Vamos supor, o Evangelho de Marcos, quer dizer que o Evangelho foi escrito por Marcos. Entendeu? Você tem que entender quem falou, para quem falou, quando falou, por que falou, qual época, porque tem coisas que servem para hoje, tem coisas que já não servem para hoje, que era só para o Antigo Testamento. Tem coisa do Antigo Testamento que ainda serve para hoje. Então você tem que entender todas essas interpretações. E muitos não entendem isso, e ainda dá uma de Messi. Por isso que Tiago, a carta de Tiago fala, que muitos de vós não queira ser mestre, porque será muito mais exigido, e muitos de nós caímos em erros, né? Então, quando uma pessoa é mestre, é porque ela foi capacitada e o Espírito Santo deu o dom de mestre. Não que você, eu quero ser mestre, então aí você vai lá, faz o curso de teologia, de faculdade de teologia, aí fala, sou mestre, sou doutor. E tira tudo do contexto. E ainda fala que é mestre, que é doutor. Por isso que Timóteo fala nos últimos tempos terão comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme seus próprios desejos, querendo ouvir só o que lhe agrada, e desviarão o ouvido da verdade, com doutrinas e ensino de demônios. Então, tem dom de doutor? Tem. Só que isso é dado direto do Espírito Santo, porque a própria Bíblia, não precisa você fazer o curso de faculdade de teologia, você pode fazer, desde que você não use esse curso para poder fazer malandragem, como a maioria faz, e distorcer a palavra para enganar o povo. Mas a própria Bíblia em si, ela já é uma teologia, entendeu? Então, cara, sabe? Então é isso, irmãos, esse é o vídeo que eu vim falar um pouco do que Cristo fez por mim, da transformação, né? E ainda está operando, né? Porque eu ainda tenho muito que melhorar na minha vida, tenho muito que me corrigir, tenho muitas falhas ainda, não sou perfeito, mas estou olhando para o destino, que é Cristo. Estou olhando para frente, estou pedindo força e sabedoria a Deus para que Ele me capacite cada vez mais, para eu poder, como bom despeceiros e da multiforme sabedoria do Criador, dividir o que eu sei com as pessoas e aprender com elas também. Porque tem muitos que têm conhecimento muito mais elevado espiritual que eu, e eu colho. Eu não tenho orgulho não. Se às vezes eu faço o meu vídeo aqui, se a pessoa quiser me corrigir de alguma coisa errada que eu falei, fique à vontade. Às vezes a pessoa vem me criticar, mas eu já vejo que a pessoa quer me derrubar, é diferente. Que ela veio com o ensino distorcido. Agora, se eu vejo que está coerente com as escrituras, e eu errei mesmo, eu falo, pô, obrigado, irmão, por me avisar, eu estava errado mesmo, eu vou meditar, avalio, me corrijo, entendeu? Então eu sou assim, gente, eu não
não me acho melhor que ninguém, nem mais sábio que ninguém. Tem gente que tem faculdade aí, eu respeito, né? Só que a sabedoria que vem das escrituras é uma, a que vem do mundo é outra. Eu não tenho estudo do mundo, às vezes eu falo algumas palavras meio erradas, né? Mas a sabedoria espiritual tem porque foi o Senhor que me deu. Não veio de homem nenhum, nem, nem, nem aprendi de homem algum, como diz o apóstolo Paulo. Aprendi da revelação de Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Yeshua, diretamente da fonte. Tá bom? Esse é o vídeo. Deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar, irmãos, com outros, por favor. Eu peço aí, por gentileza. E se gostou do vídeo, deixa o like. Só se não gostou mesmo, né? Sei que o meu vídeo é amador, não tem efeitos especiais, mas tem a sinceridade de coração, a puro evangelho, sem mácula, sem rúgula, sem enganação, tá? E compartilhe também para as pessoas chegar mais conhecimento. Se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. E badale o sininho de todos para receber as próximas notificações do próximo vídeo. E que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, cubra de bênção, de proteção, de paz, de harmonia. E que dê fortalecimento para enfrentar as batalhas da vida, a luta da vida. E que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas temos que ser provados para a nossa fé ser provada e recebermos a coroa da vida, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigadão. Fui.